As situações de regime transiente que foram analisadas até agora nos conduziram a soluções na forma de séries, onde temos que calcular um conjunto de termos para alcançar convergência. Em todos os casos que foram apresentados anteriormente, nós observamos que quando o número de Fourier está suficientemente elevado, superior a 0,2, é necessário apenas um termo da série para que tenhamos convergência e consigamos avaliar a temperatura com um determinado nível de precisão. Entretanto, quando os tempos vão ficando extremamente curtos, vão sendo necessários um número cada vez maior de termos da série para que alcancemos convergência. Isso pode fazer com que nem mesmo as planilhas que foram fornecidas para vocês e que calculam os 30 primeiros termos das séries possa ser suficiente para fazer avaliações quando estamos lidando com casos de resfriamento ou aquecimento muito rápidos e intervalos de tempo muito curtos. Nestes casos, a abordagem utilizando o conceito do sólido semi-infinito pode ser uma alternativa interessante e relativamente simples para calcular as distribuições de temperatura no interior do domínio que está sendo analisado. Nesta abordagem, nós vamos identificar aqui três situações. A primeira delas é esse caso 1, seria em todos eles estamos representando um sólido semi-infinito, a superfície aqui está designada pela posição x igual a zero, e a espessura do corpo vai se estender ao longo de x infinitamente. Daí o fato de dizermos que esse sólido é um sólido semi-infinito. Nesse caso, a condição é que, no instante de tempo t igual a zero inicial, a temperatura no interior da peça sendo analisada esteja uniforme igual a um valor de Ti, e que no instante de tempo inicial, a superfície da peça seja aquecida ou resfriada de maneira instantânea e que sua temperatura vai imediatamente para um valor igual a Ts. Isso, numa situação prática, poderia ser um caso onde tenhamos um aquecimento ou um resfriamento extremamente rápido, em que a superfície alcance instantaneamente o equilíbrio térmico com o fluido que a está aquecendo ou resfriando. Isso corresponderia, por exemplo, a termos um valor de coeficiente de transferência de calor aproximando de infinito. A figura aqui ela ilustra alguns valores de temperatura, essa ilustração é de forma esquemática. Aqui está representado um caso de aquecimento, onde a temperatura inicial da peça é Ti, e que instantaneamente ela é aquecida na sua superfície para uma temperatura igual a Ts. Essas diferentes curvas que estão mostradas aqui representam a evolução do perfil de temperatura ao longo do tempo, e em todos esses casos nós podemos imaginar valores de x suficientemente altos, de tal forma que nessas posições o valor de temperatura vai permanecer no valor inicial. Um segundo caso alteraria apenas a condição de contorno que é aplicada aqui sobre a superfície. Nesse segundo caso, a temperatura inicial é uniforme, mas na superfície a gente impõe um coeficiente, na realidade impõe um fluxo de calor que vai fazer então o aquecimento ou o resfriamento da peça. Vai aquecer-se esse fluxo ocorrendo no sentido do crescimento do eixo x, se for do meio para a peça, e vai resfriar se esse calor estiver sendo retirado da peça para o meio. Em todos os casos, o valor do fluxo é especificado. Novamente, a figura aqui simula uma situação de aquecimento, diferente do caso anterior, como aqui estamos especificando o valor do fluxo de calor, as temperaturas vão aumentando com o tempo, mas não podemos, a princípio, delimitar um valor máximo para a temperatura, uma vez que, à medida que for sendo fornecido calor, essa temperatura vai continuamente se elevando. O que essa situação ainda vai ter em comum com o caso 1 é que será possível delimitar uma região no interior do corpo em que a temperatura vai permanecer no valor de Ti. Uma terceira situação seria de, na superfície, se impor uma condição de transferência de calor convectiva. Nesse caso, a condição de contorno em x igual a zero, aqui na superfície, seria de igualdade do fluxo de calor por condução para o interior da peça, igual ao fluxo de calor por convecção do fluido para a superfície da peça. Novamente, o equacionamento se dá de forma coerente com a orientação dos eixos e a convenção que é adotada para definir fluxo positivo ou negativo. Mais uma vez, essa figura
representa um esboço das variações de temperatura ao longo do tempo para diferentes posições x. Neste caso, novamente, há um limite máximo para a temperatura na superfície, porque neste caso de aquecimento, por exemplo, se o fluido está a T infinito, o máximo valor de temperatura que a superfície pode alcançar é T infinito, uma vez que não estamos considerando geração de calor no interior da peça. Para cada um desses três casos, é possível obter uma solução matemática que vai ser mais simples que aquela na forma de séries e não vai demandar um esforço computacional tão grande quanto seria necessário se fôssemos usar a solução na forma de séries e simular tempos extremamente curtos. Por que essa abordagem do sólido semi-infinito pode ser útil no caso de simulação em tempos curtos? É porque se estamos analisando situações de tempos curtos, é sempre possível delimitar uma região no corpo cuja temperatura não vai sofrer nenhuma alteração. Então, o comportamento do ponto de vista matemático seria aquele semelhante ao do tratamento que vamos apresentar, considerando que a peça tenha uma dimensão que vai se estender indefinidamente. Em termos matemáticos, as três condições que foram vistas de forma esquemática no slide anterior podem ser descritas como apresentado aqui. No primeiro caso, no caso 1, temos a condição inicial, que é a temperatura uniforme. Essa condição vai ser válida para as três situações que foram ilustradas no slide anterior. No caso 1, a condição de contorno é que em x igual a zero, a temperatura é igual a Ts, e que quando x tende a infinito, ou seja, posições suficientemente afastadas da superfície, a temperatura vai permanecer em Ti, ou seja, essa região não foi afetada pelo processo de transferência de calor. No caso 2, a condição de x tendendo a infinito permanece a mesma, a condição em x igual a zero é de um fluxo de calor especificado e igual a Q0. É interessante salientar que, neste caso, a origem do sistema de coordenadas está na superfície da peça e não no centro, como aconteceu quando tratamos com geometria plana, no caso em que utilizamos a abordagem da solução na forma de séries. O terceiro caso, a condição de contorno na superfície passa a ser uma condição de contorno convectiva. Balanço de energia na superfície especifica que o que chega ou que sai por condução tem que ser igual ao que sai ou que chega por convecção. E a temperatura, quando x tende a infinito, permanece sendo a temperatura inicial. Para abordar esse tipo de problema com as condições que foram especificadas anteriormente, os matemáticos propõem uma mudança de variável, conforme indicado aqui. Cria-se ou propõe-se uma variável eta, que vai contemplar ao mesmo tempo as duas variáveis, coordenada x e tempo. Se nós utilizarmos esta mudança de variável, nós poderemos reescrever a equação diferencial que foi apresentada anteriormente na forma de uma equação diferencial ordinária em função apenas de eta. Vai gerar uma equação de segunda ordem. Essa equação ela pode ser resolvida analiticamente e conseguiremos então descrever a variação de temperatura para aqueles três casos que foram apresentados anteriormente. Neste caso, nessas situações, sem a necessidade de utilizarmos séries de potências. Com a mudança de variáveis que foi proposta no slide anterior, a solução para o caso 1 é descrita como apresentado aqui. Temos uma temperatura dimensional, T em uma posição genérica x em um tempo t, menos a temperatura da superfície, dividido por Ti menos Ts. Isso aqui é uma temperatura dimensional que vai variar novamente entre 1 e 0. 1 seria o valor para o tempo igual a 0 e Ts seria o valor para a superfície, né? Seria o valor de temperatura na posição x igual a 0, e essa razão de temperaturas é expressa através da função erro, avaliada neste parâmetro aqui, que é exatamente o eta que foi definido no slide anterior. X sobre raiz quadrada de 2α, que é a difusividade térmica, multiplicado pelo tempo. Se derivarmos essa equação e multiplicarmos por menos K, nós conseguimos avaliar o fluxo de calor na superfície e como ele vai variar ao longo do tempo. Nesse caso, a expressão obtida é a condutividade térmica do material multiplicado por Ts menos Ti,
e dividido pela raiz quadrada de π vezes alfa vezes t. Nesse caso, só relembrando a definição da função erro, ela é definida através dessa integral, que é uma integral que não tem solução analítica, ela deve ser resolvida numericamente. Essa função ela é tabelada no Excel, nós podemos utilizar uma função pré-programada dele, denominada funerro, onde o argumento da função seria o valor do eta, definido aqui através dessa equação. Então, calculando-se o valor de eta, nós podemos calcular, então, o valor de temperatura numa dada posição em um dado tempo. Esta solução aqui se aplica para o caso em que a temperatura na superfície da peça foi instantaneamente alterada de TI para TS. Essa tabela que está apresentada aqui mostra valores da função erro de Gauss para diferentes valores de seu argumento. Então, aqui no caso, o argumento que foi utilizado é W, no caso do slide anterior seria o valor da função eta, e aqui o valor correspondente da função erro. É interessante observar que o valor dessa função começa de 0, e à medida que o argumento da função vai crescendo, a tendência desse valor ir gradativamente se aproximando de 1. Então, podemos afirmar que a função erro de Gauss ela varia entre 0 e 1, à medida que o argumento da função vai crescendo. Nós observamos que quando o valor do argumento já está em 2, o valor é praticamente igual a 1, há uma diferença de aproximadamente 0,5% em relação ao valor unitário. Esses valores aqui, como eu mencionei anteriormente, podem também ser obtidos através do Excel. Para o caso 2, que foi descrito anteriormente, a solução é descrita agora também em função de um termo exponencial e da função erro complementar. A função erro complementar é nada mais do que 1 menos a função erro. Neste caso, o fluxo de calor na posição x igual a 0 ele é especificado e aparece aqui na equação. Novamente, podemos calcular a temperatura numa posição qualquer em um determinado instante de tempo, substituindo os valores de x e de t nessa equação, utilizando os valores de Q0, que é a condição de contorno de fluxo que foi imposta, o valor de condutividade térmica do material e o valor de alfa, que é a difusividade térmica do material sólido que está aquecendo ou resfriando. A solução para a terceira condição, para o caso 3, em que é especificada uma condição de contorno convectiva na superfície, é um pouco mais complexa do que os casos anteriores, novamente é especificada em termos de uma temperatura dimensional, mas ainda é uma solução bem mais simples do que aquela na forma de séries, onde para tempos curtos nós teríamos que calcular uma quantidade bastante significativa de termos para alcançar a convergência. Neste caso aqui, novamente a função erro complementar é 1 menos a função erro, há uma variação com exponencial, e aqui precisamos de fornecer o valor do coeficiente de transferência de calor na superfície. Esta equação, a condição de contorno que foi imposta é uma condição convectiva na superfície, então podemos calcular o fluxo de calor na superfície, conhecendo o valor de T infinito e determinando o valor da temperatura na posição x igual a 0. Foi construída também uma planilha que faz o cálculo das distribuições de temperaturas para esses 3 casos, e essa planilha vai ser fornecida para vocês para serem utilizadas em exemplos e também para que vocês possam verificar os resultados e fazer análise do efeito de algumas das variáveis que aparecem aqui nessas equações. Uma questão que surge toda vez que falamos nessa abordagem do sólido semi-infinito é em que situações práticas que essa abordagem pode funcionar, uma vez que sólido semi-infinito é um conceito abstrato. Na realidade, nos processos de engenharia, nós nunca vamos encontrar um sólido semi-infinito. Essa aproximação ela pode ser utilizada sempre que nós tivermos corpos finitos, ou seja, com dimensões finitas, mas que possamos definir uma região, ou possamos identificar uma região que não foi afetada pelo processo de transferência de calor. Na literatura se sugere adotar este critério. Toda vez que tivermos uma peça com espessura L, em que dividindo esse L por 2 raiz quadrada de αt, isso vai valer para um dado tempo específico, sempre que esse parâmetro for maior do que 2, essa condição pode ser satisfeita, ou seja, a solução do sólido semi-infinito
pode ser utilizada. Vocês observem que toda vez que tivermos tempos suficientemente curtos, mesmo com peças que tenham dimensões finitas, é possível que satisfaçamos essa condição e que possamos aplicar essa abordagem do sólido semifinito para fazer a análise do problema. Uma outra questão que surge é como vai ser definido esse parâmetro L. O próximo slide vai ilustrar isso. Uma situação, então, é essa que está representada aqui. Nós temos uma superfície que foi aquecida ou resfriada através do fornecimento de calor ou retirada de calor, via uma condição convectiva, via um fluxo de calor, uma temperatura que é instantaneamente imposta aqui na superfície. Neste caso, posição x igual a 0 na superfície, x igual a L na outra extremidade da peça, e nesse caso o L é definido como a espessura da peça. Em todos os intervalos de tempo em que essa condição for satisfeita, nós podemos aplicar uma daquelas três condições de sólidos semifinitos que foram abordadas anteriormente. Em uma situação onde o material está recebendo ou perdendo calor pelas duas superfícies, uma situação semelhante à que está indicada aqui, nesse caso aqui estamos ilustrando um caso onde o material está recebendo calor pelas duas superfícies, o parâmetro L que deve ser utilizado para fazer a verificação da validade da abordagem do sólido semifinito é a semi-espessura da peça. Neste caso, utilizaremos, como a peça tem espessura 2L, nós vamos utilizar essa semi-espessura, que é L, e fazer a verificação para determinar se essa condição é satisfeita ou não. Caso ela seja satisfeita, essa abordagem do sólido semifinito pode ser utilizada. A seguir, vamos utilizar essa abordagem para tratar um problema de transferência de calor envolvendo uma panela de acearia com refratário que foi pré-aquecido e nessa panela então vai ser vazado um aço líquido a uma determinada temperatura e o que vamos procurar fazer é desenvolver uma metodologia para fazer uma estimativa da perda de calor que o aço vai sofrer em contato com essa parede refratária. Aqui então nós temos o enunciado do exemplo, está sendo solicitado que calculemos a perda ou a queda de temperatura sofrida pelo aço líquido contido em uma panela de acearia durante um período de 10 minutos devido à transferência de calor do aço apenas para o refratário. Nós não estamos considerando a perda de calor do aço pela superfície superior dele, que vai perder calor por convecção e por radiação. As dimensões da panela estão fornecidas, está sendo considerada uma panela cilíndrica com um diâmetro de 2,3 metros e uma altura de 2,5 metros, o que significaria uma panela com capacidade para aproximadamente 80 toneladas de aço líquido. O revestimento dessa panela é de um refratário sílico aluminoso com condutividade térmica equivalente a 1,5 Watt/Kelvin, calor específico de 960 Joule por Kelvin por quilograma e densidade de 2.325 kg por metro cúbico. Esse refratário possui uma espessura de 30 centímetros. As temperaturas iniciais do aço e do revestimento refratário são, respectivamente, 1.600 e 1.200 centígrados. E as propriedades do aço líquido são calor específico 680 Joule por quilograma por Kelvin e densidade de 7.000 kg por metro cúbico. Nesse ponto seria conveniente vocês pausarem o vídeo e procurarem propor uma abordagem para esse problema para fazer essa estimativa da queda de temperatura. Recomendo que vocês analisem uma situação pessimista de tal forma a estimar a máxima queda de temperatura para as condições que estão especificadas aqui no slide. Esse slide ilustra uma configuração do sistema que está sendo analisado. Aqui a gente tem uma visão da panela que está sendo considerada como cilíndrica. A região amarela mais clara é a do aço líquido. Se nós dermos um zoom aqui nessa região, nós vamos enxergar um cenário como esse. Nós temos o aço líquido inicialmente a 1.600 centígrados, transferindo calor para o revestimento refratário. Foi assumido que esse revestimento está a uma temperatura uniforme, ou seja, o refratário acabou de sair do sistema de pré-aquecimento e se encontra numa temperatura aproximadamente uniforme igual a TI. Se nota que o sistema de coordenadas ele foi colocado a origem aqui x igual a 0, a espessura do refratário x igual a L, e a hipótese que estamos formulando é que a parede do refratário
pode ser assumida como se comportando como um sólido semi-infinito. Ou seja, o processo de transferência de calor nesse intervalo de 10 minutos, ele não está afetando os valores de temperatura do refratário na face oposta dele, ou seja, naquela que está exposta à chaparia de aço que reveste a panela e ao ar que fica envolvendo essa chaparia. Então, com essa formulação, nós vamos ter condição de, inicialmente, verificar se essa hipótese do refratário se comportar como um sólido semi-infinito, se ela é realista, e, a partir disso, propor uma abordagem para a estimativa da queda de temperatura do aço. Fazendo então a verificação que foi proposta anteriormente, nós temos que inicialmente calcular o valor do parâmetro L sobre raiz quadrada de 2 sobre 2 raiz quadrada de αt e verificarmos se esse valor é superior a 2. Pegando os valores dos dados das propriedades físicas do refratário, nós determinamos o valor de alfa, 6,7 vezes 10 a menos 7 metro quadrado por segundo, e usando a espessura da parede refratária, nós podemos calcular este parâmetro e verificarmos que ele realmente é superior a 2, né? Deu em torno de 7,5, o que justifica a nossa abordagem utilizando a condição ou o tratamento matemático correspondente ao do sólido semi-infinito. Uma vez que constatamos que a abordagem do sólido semi-infinito é uma abordagem adequada para esse caso e nos propusemos a fazer uma estimativa pessimista, a situação mais pessimista em termos de perda de calor seria assumir que a superfície do refratário em contato com o aço assumiria instantaneamente a temperatura do aço. Isso equivaleria a termos um coeficiente de transferência de calor extremamente elevado. Nesse caso, TS seria 1.600, a temperatura inicial do aço, TI 1.200, a temperatura inicial do refratário. Com essa abordagem, com essa condição de contorno, o perfil de temperaturas no refratário é especificado através dessa equação e o fluxo de calor na interface refratário-aço é definido através da derivação e da aplicação da equação de Fourier e nos fornece essa correlação. O valor do fluxo em x igual a zero é o produto da condutividade térmica do refratário, Ts menos Ti, dividido pela raiz quadrada de π-αt. Observe que este parâmetro nos fornece o valor instantâneo do fluxo de calor. O que nós estamos querendo determinar é qual que vai ser a perda de calor transcorrido no intervalo de 10 minutos. Logicamente, durante esse tempo, esse valor do fluxo vai variar. Para saber a quantidade total de energia que é retirada do aço, nós temos que integrar esse fluxo ao longo do tempo e multiplicar esse fluxo pela área de contato do aço com o refratário para podermos transformar isso numa taxa de perda de calor ou numa quantidade de calor que foi removida durante esse intervalo de 10 minutos. Então, a expressão para a perda de calor durante esse intervalo de 10 minutos, durante um tempo t, vai ser obtida através dessa integração do intervalo de tempo de 0 até t, que no caso do exemplo seriam de 10 minutos, a área da interface refratário-aço, fluxo de calor em x igual a zero e procedendo à integração disso ao longo desse intervalo de tempo. O resultado dessa integral, considerando que a área de interface aço-refratário não vai alterar, é obtido através da integração dessa expressão do fluxo, que vai gerar esta equação para a perda de calor. Aqui, neste caso, o tempo que vai aparecer seria esse tempo, seria o tempo final ao longo do qual nós vamos calcular a perda de calor. Podemos inicialmente, então, calcular a área de contato do aço com o refratário. Isso vai ser a área lateral da panela, πd vezes h, mais a área do fundo da panela, πd ao quadrado sobre 4. Isso equivale a uma área de aproximadamente 22 metros quadrados. E utilizando a equação que foi derivada no slide anterior e substituindo os dados de propriedades e de tempo que foram calculados, nós determinamos a perda total de calor durante esses 10 minutos. O valor deu de aproximadamente 4,5 vezes 10 a 8 joule. A questão agora é, a partir deste valor de perda, estimarmos a queda de temperatura do aço. A queda de temperatura pode ser
calculado através de uma equação já bastante conhecida. Se temos a perda de calor, essa perda vai ser igual à massa de aço contido na panela, vezes o seu calor específico e vezes o ΔT do aço. No caso aqui, a incógnita nossa é exatamente o ΔT do aço. A massa de aço pode ser calculada utilizando o volume da panela e multiplicando pela densidade do aço. O valor deu um valor de aproximadamente 73 toneladas. Com o calor específico do aço líquido equivalente a 680 joule por quilograma por Kelvin, nós chegamos a um valor de ΔT para esse intervalo de 10 minutos, equivalente a 9,1 centígrado. Lembrando que este valor representa apenas a troca de calor com o refratário. E é uma perspectiva pessimista, porque nós assumimos uma condição de contorno extrema de aquecimento do refratário e também assumimos que durante esse intervalo, para efeito do cálculo do fluxo de calor, a temperatura do aço vai permanecer nos 1.600 centígrados.